O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje gostaria de me ater principalmente à primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Daniel, que nos apresenta aqui uma belíssima oração, que nós podemos fazê-la durante todo o tempo da Quaresma. Esta oração no sofrimento, esta oração de reconhecimento dos próprios pecados e esta oração de louvor pela misericórdia de Deus. Pois bem, mas para que nós possamos compreender bem esta oração de Azarias, é importante que nós tenhamos diante dos nossos olhos o contexto. Diz aqui, Daniel, capítulo 3, versículo 25: Azarias parou e de fé começou a rezar, abrindo a boca no meio do fogo. Qual é aqui o contexto? Se vocês forem lá para o início, estamos no capítulo 3, o início do livro de Daniel, vocês vão ver que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles trabalhavam na corte do rei. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Pois bem, eles trabalhavam na corte e eles eram beneficiados, que imagine, eles trabalhavam na corte do rei Nabucodonosor, do rei pagão. E não obstante eles serem judeus e trabalhando numa corte pagã, eles, por debaixo dos panos, eles tinham recebido a autorização de cultuar o Deus deles, e eles não eram obrigados a comer
os alimentos impuros para um judeu. Então eles tinham uma alimentação própria e eles podiam assim continuar adorando o único Deus verdadeiro, mesmo que trabalhando numa corte pagã. Pois bem, mas diz que o rei Nabucodonosor, ele construiu uma grande estátua sua, e que aquela estátua deveria ser adorada, o rei deveria ser adorado em vários momentos do dia, ao sinal dos instrumentos musicais. Então, quando se desse o sinal, todos deveriam então se prostrar em adoração ao rei. E aí, meus santos, vem a situação. E agora, José? Eu vou ou não vou adorar o rei? Poderiam pensar, mas não importa a posição do meu corpo, eu vou me ajoelhar, eu vou me prostrar, mas no meu coração eu vou continuar adorando o Deus verdadeiro. Poderiam pensar alguns liberais, alguns light, alguns adoradores light, alguns adoradores meia boca, mas não os adoradores verdadeiros. Isto é, eles sabiam que não estava correto, que era indigno de Deus uma atitude, que a minha atitude corporal dissesse uma coisa, mas o meu coração dissesse outra. Então eles estavam dispostos a sofrer pelas leis de Deus. Meus irmãos, para nós cristãos hoje em dia, isso é mais do que nunca necessário reaprender. Sim, por quê? Porque muitos cristãos e por aí, de várias denominações, estão, inclusive católicos, eles querem prosperidade, eles querem vitória, eles querem se dar bem neste mundo, e para isso eles buscam Deus. Quer dizer, percebem? Deus virou um meio para o meu fim. O fim é vitória, prosperidade, alegria neste mundo. Se então, para alcançar esta finalidade, adorar Deus é um meio adequado, ok. Se fosse Satanás, também. Porque o que eu quero é vitória, prosperidade, vida boa. E esta não é a fé bíblica, nem a fé cristã, nem a fé católica. Isto é, nós queremos o céu, nós queremos amar a Deus. E se o caminho para o céu e de amar a Deus é passar pelo sofrimento, devemos estar dispostos a passar. E assim estavam dispostos Misael, Ananias e Azarias. Eles não estavam dispostos para garantir o seu emprego muito bom, diga-se de passagem. Eles trabalhavam na corte, eles ganhavam muito bem, eles tinham uma vida muito confortável e eles eram respeitados por muitos. Mas se o preço para este emprego era trair a lei de Deus, eles não estavam dispostos a isso. Então eles não pensaram duas vezes. Nós não iremos nos prostrar e não iremos adorar o rei quando se der o sinal para isso. E não foi diferente. Começou durante o dia os vários sinais, o povo se ajoelhava e eles permaneciam de pé, fazendo as suas funções cotidianas. E é claro, é óbvio que isso chegou aos ouvidos do rei Nabucodonosor. E os caldeus foram lá e disseram: Senhor, não foi dada uma ordem que durante o dia, quando o sinal fosse dado, nós deveríamos nos prostrar em adoração a vós? E o rei disse: sim, isso mesmo, foi ordem minha. Pois é,
O senhor sabe quem é Misael, Ananias e Azarias? Sei, são meus servos. Pois é, eles não estão fazendo isso não. E o povo está vendo e não está pegando bem para o senhor. Eles estão desobedecendo as ordens. E diz que o rei ficou tão indignado, tomado de ira, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o comum. E mandou que Misael, Ananias e Azarias fossem amarrados e lançados no fogo. E é nesse contexto de sofrimento que nós ouvimos então a prece de Azarias. Azarias parou e de pé começou a rezar, abrindo a boca no meio do fogo. Percebe aqui, meus irmãos, este ensinamento para nós também, quando estivermos em meio às dificuldades, precisamos de pé abrir a nossa boca e louvar a Deus. De pé, abrir a nossa boca e dizer: Senhor, nós merecemos este castigo. Porque qual é o grande problema dos cristãos? Nós não sabemos sofrer. Quando o sofrimento bate na nossa porta, e ele bate assim, duro, não bate levezinho não, bate com gosto. Quando o sofrimento bate na nossa porta, nós começamos a dizer: por que eu, uma alma tão pura, santa e imaculada? Porque só comigo? Primeiro que não é só comigo, e segundo, por que não com você, pecador miserável? Por que não você, digno do inferno? Ou você vai dizer: eu não posso dizer isso, ou você vai dizer que não é digno do inferno, ou você vai dizer que não é um pecador miserável, ou você não vai reconhecer que tem desperdiçado muitas graças de Deus, ou você não vai reconhecer que deveria, graças a tudo que de Deus você tem recebido, ser muito melhor do trocinho que você é hoje. Entende? Então, Azarias aqui nos dá este exemplo de no sofrimento nós não só não abandonarmos a oração, mas de pé reconhecer que merecemos aquele castigo, de que Deus é bom, e louvarmos a sua misericórdia, a sua bondade. Diz aqui que antes deles serem lançados na fornalha ardente, Daniel, capítulo 3, versículo 17, diz assim, versículo 15, diz assim que o rei diz: muito bem, vocês não estão adorando a minha imagem, né? Muito bem, vocês não estão me adorando quando o sinal é dado, né? Por causa da fidelidade ao vosso Deus, né? Quero ver se o vosso Deus vai vos salvar. Quero ver então se Ele é tão poderoso assim para livrar vocês dessas chamas. E o que é que Misael, Ananias e Azarias dizem? Eles tentam a Deus e dizem: Deus vai sim me salvar. Não tente a Deus. Eles dizem assim: olha, Deus pode me salvar, e eu não tenho dúvidas de que Ele pode me salvar dessas chamas, mas se Ele não me salvar e permitir que queimado eu seja, eu continuarei servindo a Deus. Se Deus não me livrar desse sofrimento, eu continuarei fiel a Deus. Se Deus permitir que toda esta desgraça aconteça, mesmo assim fiel a Deus, eu permanecerei. Percebe aqui, meus santos, esse ensinamento para nós, de não tentar a Deus e dizer: olha Senhor, o Senhor cuide de me salvar, porque eu tenho sido fiel ao Senhor. Olha Senhor, o Senhor me salve, porque eu estou sofrendo isso por causa do Senhor. Não. Azarias, Misael, Ananias, a oração é de Azarias, mas que expressa o coração dos três. Misael, Ananias e Azarias não iriam tentar a Deus dessa maneira. Eles dizem, versículo 17: o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente,
e mesmo, ó rei, de tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses, e que não adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isto é, nós morreremos pelas leis do nosso Deus. Quem aqui, meus santos, vocês que estão aqui nesta manhã tão agradável, com essa chuvinha tão agradável que está caindo, e vocês que acompanham pelas redes sociais, quem aqui está disposto a dizer isso? Eu estou disposto a sofrer e a morrer pelas leis do meu Deus. Eu estou disposto a perder benefícios, eu estou disposto a perder até mesmo o meu emprego, eu estou disposto a ter uma vida sacrificada neste mundo por causa de Deus. Meus irmãos, infelizmente, muitos cristãos, muitos católicos, não estão dispostos a isso dizer. Pois bem, mas Misael, Ananias e Azarias isso fizeram. Misaque, o nome deles, e Abidênago, Sidraque, Misaque e Abidênago, eram os seus nomes e os nomes correspondentes: Ananias, Misael e Azarias. Pois bem, eles estavam então dispostos a isso fazer, e diz então que Azarias, no meio das chamas, ele faz esta prece belíssima, versículo 37, Daniel, capítulo 3, versículo 37, Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos, e somos hoje o mais humilde em toda a terra, por causa dos nossos pecados. Isto é, tudo isso tem nos acontecido, e nós fomos humilhados e reduzidos por causa dos nossos pecados. Vocês vão dizer, mas padre, mas eles eram fiéis, eles eram devotos, eles eram seguidores e obedientes à lei de Deus, mas eles eram um povo, meus irmãos, e como povo, eles tinham sido infiéis a Deus e desobedientes às leis de Deus, assim como nós também, não tão fiéis assim como eles, mas assim como nós também devemos nos colocar como um povo e reconhecer: nós cristãos, nós católicos, temos sido infiéis a Deus e merecedores dos castigos de Deus, castigos de Deus que vêm para nos salvar, castigos de Deus que são sempre amorosos, mas, meus santos, nós temos sido infiéis, e precisamos, em meio a todas essas provações que nos visitam, precisamos dizer como Misael, Ananias e Azarias: é por causa dos nossos pecados. Imagine, nós já estamos há quase 3 anos desta pandemia, e a pergunta é: como é que nós católicos nos comportamos na pandemia? Será que quando a peste nos visitou, será que nós continuamos fiéis na nossa fé? Ou queríamos a todo custo salvar os nossos corpos em detrimento da nossa alma? Até abandonamos a igreja, até abandonamos a nossa prática espiritual religiosa principal, a Santa Missa, a comunhão. Será que nós, padres, fizemos todo o possível para que o povo de Deus não ficasse sem os sacramentos? E será que o povo de Deus fez todo o possível para não se afastar da vida sacramental, que é o centro e o fundamento de toda a vida católica? Ou será que nós iremos olhar para trás, para quando a peste nos visitou, e dizer: nós, como povo católico, nós desagradamos a Deus quando a peste nos visitou? Mas sempre depois da peste vem a guerra,
e depois da guerra vem a fome. É este o ciclo que a Sagrada Escritura nos apresenta, e nós precisamos, meus santos, em cada circunstância da vida, nós precisamos estar fiéis a Deus, unidos a Deus, fazendo com que a nossa fé cresça cada vez mais, senão nós iremos decaindo e regredindo cada vez mais na nossa vida espiritual, na nossa vida de intimidade com Deus, e iremos ter que dizer cada vez mais, como Misael, Ananias e Azarias: tudo isso, Senhor, tem acontecido por causa dos nossos pecados. E meus irmãos, nós como igreja precisamos sim fazer penitência pelos nossos muitos pecados. O quanto, meus santos, nós temos nos afastado de nosso Senhor. E aqui eu digo, você não vai simplesmente dizer: ah, padre, mas eu pessoalmente não tenho feito isso. Mas nós temos isso praticado. Nós, como homens e mulheres de igreja, nós como pastores da igreja. Imagine, meus santos, quanta ofensa a Deus e quanta tristeza a Deus temos causado quando sacerdotes não mais ensinam a doutrina verdadeira, não mais ensinam aquilo que a igreja há mais de 2000 anos sempre ensinou, aquilo que está fundamentado na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério de sempre da igreja, aquilo no qual os santos acreditaram, ao ponto de padres no púlpito dizerem que aquilo que sempre foi pecado não mais o é. O que é isso? Não é isso quando um sacerdote, um grande sacerdote, é capaz de celebrar uma missa queer, isto é, uma missa gay, e dizendo que se alegra muito de, em várias paróquias da sua diocese, isso estar presente, quer dizer, incutindo na mentalidade das pessoas de que as práticas homossexuais são tão lícitas como as práticas que são realizadas dentro de um santo matrimônio. É de o queixo cair e você dizer: mas como alguém pode celebrar uma missa assim e chegar ao conhecimento de muitos? E isso é um pecado que, como diria o catecismo de antigamente, que os nossos avós aprenderam, é um pecado quebrada ao céu por justiça. Quando grandes sacerdotes isso fazem, quando padres dizem: venham todos os homossexuais, venham para receber a bênção, nós queremos abençoar a união de vocês. Isso é feito, mas é muito fácil nós olharmos e dizermos: nossa, que pecado horroroso, e é verdade, que pecado horroroso. Mas quando nós, no nosso dia a dia, nós fazemos um silêncio culposo, quando as pessoas perguntam a nossa opinião, e porque nós não queremos sair feios na fotografia, nós preferimos nos excusar, nos ausentar, não emitir juízo, porque o que vão pensar de mim, se eu me disser claramente cristão, católico, e disser: olha, isso é pecado. Em tantas ocasiões da nossa vida, nós cristãos católicos temos sido omissos. Nos anticoncepcionais, quantas famílias católicas fazem uso de anticoncepcional, e quantos pais e mães aconselham os seus filhos ao uso de anticoncepcional. O quanto eu tenho ouvido famílias, graças a Deus, que querem ser generosas, abertas à vida, e a dor que eles têm, uma das dores é: padre, meu pai, minha mãe, meus irmãos de igreja, tem me criticado, porque me chamado de irresponsável, porque eu tenho 3 filhos, porque eu quero um 4º filho. Por quê?
Porque esta pessoa, este casal, resolveu levar a sério a palavra de Deus e saber que não pode simplesmente dispor do seu corpo ao seu bel prazer, mas que precisa glorificar a Deus no seu próprio corpo. E os próprios familiares de missa dominical, ao invés de ajudar e dar bons conselhos aos seus filhos, dão maus conselhos, ensinando-os o caminho da perdição e do inferno. Então é muito fácil olharmos para um pecado cometido lá na Alemanha e não vermos que todos nós somos desobedientes e estamos clamando o céu por justiça, que estamos fazendo mal diante de Deus e que somos todos pecadores e que precisamos aproveitar então as dificuldades e provações pelas quais passamos e fazer penitência. Quantos pais têm educado mal os seus filhos? Educado os seus filhos para o mundo e não educado os seus filhos para o céu. A menininha ali de 2, 3 anos, com o seu shortinho curto, com a sua blusinha curta. Mas padre, qual é o problema? Ela tem 2, 3 anos. O problema é que ela vai ter 4, 5, 6, 7 e vai se acostumando a se vestir daquela maneira. Quando ela tiver 12, ela vai querer se vestir daquela maneira, que é claro, com 2, 3, a gente nem... Mas depois, ela vira uma mocinha, e como ela foi deseducada pelos pais a se vestir de uma maneira indecente, ela vai continuar neste mesmo hábito. Ah padre, mas é quente. Mas quente é o inferno, é de lá que devemos fugir, é de lá que devemos nos afastar. Então começar a educar os nossos filhos desde pequenininho, para que já desde pequeno ele aprenda que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e os pais é que são responsáveis por isso. Pornografia, indecências que nós expomos os nossos filhos na televisão, e que nós damos este mau testemunho quando nos sentamos para assistir essas novelas e Big Brothers da vida. Quer dizer, que exemplo você está dando aos seus filhos? Aí você depois critica, porque o padre, que também é um miserável e filho desta geração miserável, ele vai dizer que sexo fora do casamento e masturbação não são pecado. É verdade que o padre é um miserável, mas ele é tão miserável quanto você também, que tem agido de maneira semelhante na educação dos seus filhos, porque todos querem viver o evangelho segundo a sua cabeça, e não viver toda a palavra de Deus. Não ficar escolhendo o que é mais fácil e o que é mais agradável. Quando você, nutrindo, guardando, alimentando mágoa no seu coração, quando você, apegado aos seus bens, é incapaz de fazer caridade para os outros, e quando faz, é miseravelmente. Isto é, você faz de uma maneira mesquinha e humilhante para quem recebe. Isto é, você não trata o mendigo como um irmão, você trata o mendigo como uma pessoa incômoda, você já o humilha quando com ele se encontra, e quando você dá aquela moedinha miserável, mais ainda o humilha, quando a sua fé diz que é Cristo que vem visitar você. Aí você escolhe simplesmente agir segundo as suas paixões e não segundo a palavra de Deus. Quando um irmão chato, inconveniente, pecador, ele fere você e você diz: eu nunca mais vou perdoar esse miserável, esse filho da gota serena, como diria um nordestino enraivecido. E você ouve o evangelho de hoje dizendo: perdoe 70 vezes 7, porque é assim que Deus perdoa você. E a maneira como o evangelho termina é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco,
se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Isto é, se você então trata assim quem mal faz a você, Deus tratará assim você que mal faz a Ele. Porque nós maltratamos Deus, magoamos Deus, humilhamos Deus com os nossos pecados. Percebe, meus santos, que nós precisamos então bater no peito e dizer: Senhor, eu sou um miserável, a minha vida cristã tem sido tão medíocre, tão superficial, tão baixa. Eu te suplico, Senhor, misericórdia. Eu aceito, Senhor, eu aceito fazer penitência, e aquelas dificuldades, repito e vou terminando, aquelas dificuldades que visitam você, você vai então fazendo penitência e oferecendo por você pecador e pelos pecadores, mas também você vai buscando outras penitências, sendo generoso nas suas penitências e oferecendo. Imagine, meus santos, nós estamos aí com a guerra, né, da Ucrânia e da Rússia, e sexta-feira agora, o Papa Francisco, juntamente com o Papa Emérito Bento XVI e os bispos do mundo inteiro, vão consagrar a Rússia e a Ucrânia à Virgem Maria, a Nossa Senhora. E Nossa Senhora de Fátima, que a imagem que chegou à Ucrânia é de Nossa Senhora de Fátima, que diz que muitos pecadores se perdem porque não há quem por eles faça penitência. A pergunta é: nós estamos fazendo penitência por eles? Muitos não estão fazendo penitência nem por si, quanto mais pelos outros. Muitos não estão pensando nem na própria salvação, quanto mais na salvação alheia. Percebe como estamos distantes do coração católico, que a expressão maior é o coração da Virgem Maria e o coração de São José. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de São José, que nós tenhamos um coração verdadeiramente católico, que nós nos alimentemos com a doutrina verdadeiramente católica, que nós formemos e eduquemos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade com a doutrina verdadeiramente católica, para que nós possamos ser instrumento de Deus e instrumento de salvação para nós e para todos aqueles que de nós se aproximarem. Que Nossa Senhora e São José intercedam por nós no meio desta quaresma que nós estamos vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.